Catecismo do Escapulário do Carmo. O que é o escapulário? O escapulário, ou bentinho, é um dos sacramentais da Igreja. É composto por 2 retângulos ou quadrados de um tecido de lã de cor preta ou marrom e unidos por um cordão ou fita, de forma que os 2 tecidos recaem um sobre o peito e outro sobre as costas de quem o usa. O escapulário do Carmo, uma vez bento e imposto, não necessita obrigatoriamente de uma nova bênção quando se substitui por outro novo. Não obstante, um novo escapulário pode ser abençoado. O escapulário precisa ter imagens? Não. O escapulário se resume aos 2 pedaços de tecido abençoados e impostos. Inclusive, os cordões podem ser mudados. Se houver algum adorno no escapulário, deve prevalecer a cor do tecido da lã. De onde vem o nome escapulário? O hábito de trabalho que os monges usavam para não sujar ou estragar a túnica chamava-se escapulário. Daí a origem do nome, visto que o hábito posava sobre as escápulas. Posteriormente, o escapulário tornou-se parte integrante do hábito dos religiosos do Carmo, tendo assim um vasto significado simbólico. Usar o escapulário é tomar a cruz de cada dia, como nos ordenou Cristo, bem como revestir-se de Maria, na fiel imitação de suas virtudes. Os pequenos escapulários que hoje conhecemos são miniaturas da peça do hábito religioso carmelita, podendo ser usado dentro ou fora da roupa. Como surgiu o escapulário do Carmo? São Simão Stock era superior geral dos carmelitas no século XIII, época em que o Carmelo passava por grandes perseguições por parte dos sazarenos do Oriente e por injustiças no Ocidente. Dirigindo intensas orações à Virgem do Carmo, São Simão pediu a ela um sinal de sua proteção e aliança para com a ordem. Então, a Virgem lhe apareceu, com grande cortejo de anjos, tendo na mão o hábito da ordem, e disse-lhe: Este será um privilégio para ti e para todos os carmelitas. Quem morrer com ele não padecerá do fogo eterno, isto é, que com ele morrer se salvará. Com o passar do tempo, a Igreja, querendo beneficiar a todos os seus filhos com a graça de portar o santo escapulário, favoreceu e facilitou sua recepção. Hoje, já não é necessário ser membro de uma confraria ou ordem terciária do Carmo para possuir o privilégio de vestir o escapulário. Assim quis a Igreja, mais prodicamente, estender a todos a possibilidade de fazer parte da grande família carmelitana e participar dos seus méritos de orações e sacrifícios. Um dia, uma jovem, antes de entrar na vida religiosa, foi ver o santo cura de Ars, que, durante uma conversa, lhe perguntou: Lembras-te, minha filha, de um certo baile, à noite, em que estiveste? Estava lá um jovem desconhecido, muito bem parecido, distinto e admirado, e todas as jovens queriam dançar com ele. Ela disse: Sim, lembro-me que quando ele não me pediu para dançar, fiquei triste, porque todas as outras jovens tinham tido o privilégio de dançar com ele. Gostarias de ter dançado com ele, não gostarias? Sim. Recordas-te que quando esse jovem ia sair do salão do baile, viste debaixo dos seus pés 2 chamas azuis? E que pensastes que era uma ilusão dos teus olhos? E quando viste esse jovem deixar o salão do baile, viste fogo debaixo dos pés dele? Não era uma ilusão dos teus olhos, minha filha. Aquele homem era um demônio, e se não foi ter contigo e pediste que dançasse, foi por uma razão maior. Estava a usar a veste de Nossa Senhora do Carmo. Quais são as promessas relativas ao escapulário do Carmo? São 2, a chamada Grande Promessa e o privilégio sabatino.
Viajava um bispo brasileiro em um carro, quando o veículo que ia à sua frente entrou negligentemente na rodovia e foi esmagado por uma enorme carreta cujo motorista não teve tempo de frear. O bispo mandou parar o automóvel, desceu apressadamente, deu a absolvição sacramental e ministrou a unção dos enfermos à mulher agonizante que conduzia o veículo. Depois, comentou comovido: ela estava com o escapulário do carro. Certamente foi Nossa Senhora quem providenciou que um bispo estivesse passado por aqui justo neste momento. Em que consiste a grande promessa do escapulário? Consiste em que a pessoa que morre com escapulário ou receberá de Nossa Senhora na hora da morte a perseverança do estado de graça, se nele estiver, ou caso contrário, a graça do arrependimento e da perseverança final. Deus já confirmou com inúmeros milagres a autenticidade da grande promessa. O Senhor usa os milagres como testemunho da verdade das suas promessas e das de sua mãe, confirmando os fundamentos sólidos das devoções que a Igreja propõe aos fiéis. Quanto maior for o número de milagres obtidos por uma devoção em particular, maior o sinal de que essa prática é agradável a Nosso Senhor. O piedoso uso do escapulário de Nossa Senhora do Carmo já testemunhou milagres assombrosos, como revitalização de mortos, volta de sentidos perdidos, libertação de possessão diabólica e dom da indestrutibilidade, e entre outros. Na madrugada de 9 de junho de 1948, um terrível incêndio atingiu um dos pavilhões do Hospital São Pedro em Porto Alegre, destruindo, apesar dos esforços dos bombeiros, ameaçava atingir outros pavilhões. A irmã Filipina, que estava no pavilhão de tisiologia, um dos mais ameaçados, tirou o escapulário e o arremessou contra o fogo, dizendo: Nossa Senhora, apagai este incêndio. Imediatamente, o fogo foi cessado, deixando intacto o referido pavilhão. O que é o privilégio sabatino? O privilégio sabatino consiste em ser liberto o mais breve possível das penas do purgatório, por especial intercessão da Virgem do Carmo, exercida graciosamente em favor dos seus devotos e especialmente no sábado, diz que lhe é consagrado. Nesse sentido, a Sagrada Congregação das Indulgências se manifestou em 1º de dezembro de 1886. Seja permitido aos padres carmelitas pregarem ao povo que se pode crer piedosamente na assistência que esperam os irmãos e confrades da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo, a saber, que esta Senhora ajudará com suas orações contínuas e sufrágios e méritos e com uma proteção especial depois de sua morte, principalmente ao sábado, dia que lhe é esta consagrada pela Igreja, aos irmãos e a confrades falecidos na caridade. Que requisitos são necessários para se ganhar o privilégio sabatino? Há 3 condições para receber os benefícios do privilégio sabatino. Primeiro, devemos usar o escapulário com reta intenção. Segundo, guardar a castidade de acordo com o nosso estado de vida, perfeita para os solteiros e matrimonial para os casados. Terceiro, rezar as orações em que o sacerdote determinou na ocasião da imposição. Originalmente, a oração a ser rezada diariamente era o pequeno ofício de Nossa Senhora. É comum essa obrigação ser comutada pelo sacerdote por outra obra pia como, por exemplo, a reza das três Ave-Marias. Aqueles que já rezam o ofício divino já cumprem com este requisito. Basta usar o escapulário para ser salvo? Certamente que o escapulário não dispensa ao fiel católico dos sacramentos, que são os meios instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo como via normal para nos santificar, e da prática das virtudes. Não pense que os que vestem o escapulário possam conseguir a salvação eterna abandonando-se à perdição e à vida em pecado mortal.
O escapulário não coloca no céu as almas em pecado mortal, mas ajuda a bem receber os sacramentos, a conversão da alma e a perseverar no bem. Quantos casos houve de pessoas que, abusando do escapulário, levavam uma vida depravada, acabando-se de que se salvariam porque usavam o escapulário, e que no momento da morte o tiveram arrancado do pescoço por algum acidente ou por si próprios na hora da agonia. São Cláudio de La Colombière conta a história de um homem que, em desespero, que tentou afogar-se 3 vezes foi salvo contra sua vontade. Por fim, lembrou-se de que estava a usar o escapulário. Determinado a suicidar-se, tirou o escapulário do pescoço e saltou à água. Sem a veste protetora de Maria, cumpriu seu desejo e morreu nos seus pecados. Podemos, pois, colocar como princípio que um hipócrita que revestisse o escapulário na intenção de continuar a pecar desafinado livremente a justiça de Deus, encontrar-se-ia excluído das promessas da Santíssima Virgem. Deve-se, entretanto, apreciar diferentemente o caso daquele que, por fraqueza ou influência, deixam-se de levar pouco a pouco a ter uma vida desordenada, enquanto portasse o escapulário carmelitano e conservasse a firme esperança que a Santíssima Virgem o ajudará um dia a mudar de vida e a atingir sua salvação. Quanto a esse, é perfeitamente permitido crer que Maria trabalhará para convertê-lo, que ela fará com que ele não morra subitamente sem o socorro da religião, ou, ao menos, sem ter podido se arrepender. Fosse-lhe necessário retardar a morte iminente, a fim de dar ao moribundo um tempo de se reconciliar com Deus, de receber os sacramentos ou de fazer, ao menos, um ato de contrição perfeita. Maria estenderá certamente até esse ponto a sua solicitude maternal. Isso porque o engajamento que a liga aos seus confrades o escapulário é um desses pactos sagrados cuja duração é sem limites, cujo teor é inviolável. A bem-aventurada Virgem do Monte Carmelo obterá para seus filhos as graças da prevenção que lhes preservarão do pecado mortal, lhes protegerão nas ocasiões de perigo que lhes santificarão. E é neste sentido que ela disse a São Simão Stock que o escapulário seria um sinal de salvação, uma salvaguarda nos perigos, um penhor de paz e de aliança eterna. Entretanto, se ele não é passaporte infalível para quem o usa indignamente com presunção, pode servir-se de grande meio de conversão, movendo as almas embebedemidas ao arrependimento e auxiliando ao sair do pecado mortal. Conta-se de conversões obtidas na hora da morte unicamente ao impor-se ao moribundo o escapulário do carro. Quando usá-lo? Sempre e em todo momento, podendo ser tirado por um breve tempo como para ser lavado, sem que com isto se perca os benefícios. Quem o recebeu ou deixou de trazê-lo consigo, mesmo no caso de perda da fé ou da devoção, basta que comece de novo a usá-lo, sem precisar de uma nova imposição. A utilização do escapulário não obriga sobre pena de pecado. Pode-se, pois, depois de tê-lo recebido, parar de usá-lo sem cometer nenhuma falta moral, mas não mais se beneficia de suas promessas. Caso se deixe de portá-lo por uma pequena parte do dia, não se ficaria privado das indulgências correspondentes a esse dia. Caso seja ele tirado de um doente ou no hospital contra sua vontade, considera que ele continua a portá-lo, e pode-se também, nesse caso, pedir que ele seja amarrado próximo ao doente. Crianças podem usar o escapulário? Sim, o escapulário pode ser imposto mesmo em crianças que não chegaram ao uso da razão, pois lhe servirá de defesa e salvação nos perigos. A medalha do escapulário é aprovada pela Igreja no dia 16 de dezembro de 1910,
Sua Santidade, o Papa São Pio X, concedeu que o escapulário pudesse ser substituído por uma medalha que tivesse, de um lado, a imagem de Nossa Senhora, sobre qualquer título ou invocação, e do outro lado, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Não é necessário trazer a medalha escapular ao pescoço, podendo ser colocada no bolso ou em outra parte do corpo. Ao contrário do que se dá com o escapulário de lã, ao qual basta que só o primeiro seja bento, pois, como se diz, esse benze os demais. Cada medalha do escapulário que se troca precisa ser benta. Por que São Pio X autorizou o uso da medalha? O Santo Papa o fez para atender aos apelos dos missionários de zonas tórridas em favor dos nativos, pois os pedaços de lã ficavam logo em condições intoleráveis e às vezes sendo ninho de vermes pelo calor. Pode-se receber a imposição com a medalha? Não, somente com escapulário de lã. A medalha, quando for colocada, pode ser benta como uma bênção simples, fazendo-se a intenção de usá-la para substituir o escapulário e ganhando-se com o seu uso quase todas as indulgências e privilégios concedidos aos pequenos escapulários. Todas as pessoas validamente investidas com o escapulário de tecido propriamente bento podem trocá-lo pela medalha de metal. O escapulário de tecido tem proeminência sobre a medalha escapulário? Sim, embora condescendendo em conceder a medalha às graças do escapulário, São Pio X declarou muito explicitamente seus veementes desejos de que todos os fiéis continuassem levando o escapulário da mesma forma que antes, e que a medalha só fosse usada quando houvesse um inconveniente real em se levar o escapulário de lã. Corroborando esse desejo de São Pio X, seu sucessor, Bento XV, disse ao geral dos carmelitas, descalços em 8 de julho de 1916, para que se veja que meus desejos de que levem o escapulário e concedo a ele uma graça que não tenha medalha, e concedeu uma indulgência ao fiel cada vez que oscule seu escapulário. Qual a relação entre Fátima e o escapulário? John Matthias Harting, autor no livro Maria na sua promessa do escapulário, entrevistou a irmã carmelita Lúcia, a vidente de Fátima, ainda viva, e perguntou por que na última aparição de Nossa Senhora segurava o escapulário na mão. Irmã Lúcia respondeu simplesmente: é que Nossa Senhora quer que todos usem o escapulário. Certo dia, que já vai longe, andando pelas ruas de Roma, encontraram 3 insignes homens de Deus. Uma era o Frei Domingos de Gusmão, que recrutava membros para a ordem que fundara, a dos pregadores, mais tarde conhecida como a dos dominicanos. Outra era o irmão Francisco de Assis, o porveleiro, que havia pouco reunir alguns homens para servir ao que chamava a dama probeza. O terceiro era o Frei Ângelo, que tinha vindo de longe no Monte Carmelo, na Palestina, chamado a Roma como o grande pregador que era. Os 3, iluminados pelo Divino Espírito Santo, reconheceram-se mutuamente no discurso da conversa e fizeram muitas profecias. Santo Ângelo, por exemplo, predisse os estigmas que seriam concedidos por Deus a São Francisco, e São Domingos profetizou: um dia, irmão Ângelo, a Santíssima Virgem dará à tua ordem do Carmo uma devoção que será conhecida pelo nome de Escapulário Castanho, e dará à minha ordem dos pregadores uma devoção que se chamará Rosário. E um dia ela salvará o mundo por meio do Rosário e do Escapulário. No lugar desse encontro, construiu-se uma capela que existe até hoje em Roma. Quais santos usavam o escapulário do Carmo? Além dos santos carmelitas, vários outros, como São Carlos Borromeu, São Francisco de Sales, São João Maria Vianney,
São Pedro Cavé, São João Bosco, Santo Afonso Maria de Ligório, quanto estes dois últimos morreram e foram sepultados com as suas vestes sacerdotais e o escapulário. Quando, muitos anos mais tarde, as sepulturas foram abertas e os corpos e as vestes sagradas com que tinham sido sepultadas estavam reduzidas a pó. Mas o escapulário castanho que cada um deles usava estava perfeitamente intacto. O escapulário de Santo Afonso está exposto no seu mosteiro em Roma. Existiram papas que usavam o escapulário. Desde o século XVI, que é quando se estende por toda a cristandade o uso do escapulário do Carmo, vários papas o vestiram e a propagaram, como Clemente VII, Pio XI, Leão XIII, São Pio X, Pio IX, Pio XII, João XXIII, Paulo VI e João Paulo II, dentre outros. Existiram nobres que usavam o escapulário. O escapulário ele é uma devoção de papas, reis, pobres, plebeus, de homens cultos e analfabetos. É a devoção de todos. Entre os nobres foi a devoção de São Luís IX, de Luís XIII, de Luís XIV da França e Carlos VII e Filipe I e Filipe III da Espanha e Leopoldo I da Alemanha e D. João I de Portugal. Qualquer padre pode impor o escapulário? Sim. No dia 28 de janeiro de 1964, o Papa Paulo VI concedeu que todos os sacerdotes ou diáconos, com uso legítimo do sacramento da ordem, pudessem impor o escapulário e substituí-lo pela respectiva medalha, pois até esse dia era privilégio dos padres carmelitas ou de outros sacerdotes autorizados pela Santa Sé. Em caso de urgência, perigo de morte, e se for possível achar um sacerdote, um leigo poderia impor um escapulário que tenha sido anteriormente abençoado por um padre em si mesmo ou em outra pessoa, recitando a oração à Santíssima Virgem. O que fazer com o escapulário velho e gasto que foi substituído? Na ocasião da substituição do escapulário, o modo mais correto de eliminar o antigo por respeito, é queimá-lo e não jogá-lo no lixo. É verdade que os soldados podem impor em si mesmos o escapulário? Aos soldados é facultada a imposição por si próprios do escapulário, sem necessidade do ritmo de bênção e imposição em qualquer tempo e lugar. Cerimônia da bênção e investidura do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Para uma investidura correta do escapulário de Nossa Senhora do Carmo, leve alguma água benta e a fórmula da próxima folha ao sacerdote, e peça-lhe para seguir os procedimentos da cerimônia que passamos a apresentar. A fórmula foi tirada do Rituale Romano. A versão em português é apresentada após a oficial latina e é de tradução livre.